Bom dia! É isso aí, você está no Doses Milionárias. Eu sou Manuel Leônidas, sócio fundador da Pizza César, seja bem-vindo. E para tal, sextou aqui com a gente. E sempre, gente, vocês já sabem, eu trago aqui pessoas extraordinárias e a gente tem um conteúdo muito legal, a gente troca muita ideia boa. E a gente está no YouTube. E eu ouvi o barulho da porta, deve ser o Myron chegando, ele é sempre atrasado, mas não tem problema não. Daqui a pouco a gente chama o Myron. Opa, e olha, gente, hoje nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, é minha amiga, e aí vou deixar ela se apresentar. Michele Sintra, minha amiga, Ai, seja bem-vinda aqui. obrigada. Poxa, que legal você achar vaga na sua agenda, estar aqui comigo. Faltava você. Imagina, é uma honra estar aqui com você. Aí o psicólogo chegando, porque Psicólogo, junta dois doidos, a gente a gente precisa ter precisa. apoio, né? É sempre ter um psicólogo bom ter um psicólogo por perto, né, minha amiga? Exorcista também, às vezes. Myron Pereira! E aí? Myron, tu chegou comendo as balinhas, eu né? tava ali, passei ali, levando- no barzinho ali. Essas balinhas na porta são um pecado. Aham. Oi, Mas, Myron, Tudo bem, Manuel? beleza? Michele, que prazer te rever. Oh, igualmente. Quanto tempo, hein? É mesmo. É? Tá tudo bem? Tudo Tudo jóia? jóia. Myron, você sem óculos, a primeira vez que eu lhe vejo isso, coloca É? aí pra... Mas você, eu sempre digo, Michele, que Myron é um homem lindo por dentro. E você tem vergonha de falar por fora? Ai, Volta vocês aqui. dois. Volta aqui, Manuel, de novo. Volta aqui. Bom. Myron, dia Adorei. 19 de novembro, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Olha, É, que legal. aí, Essa data gente. vem de onde? Ela nasceu, acho que na década de 80, 90, não me lembro, não me recordo agora exatamente, mas foi criada pela ONU, foi instituída Olha. pela ONU, como uma maneira de incentivar as conversas sobre esse assunto, né? A gente já vem aí de um século, né, falando sobre a participação da mulher em várias camadas, tanto de trabalho como da sociedade. Mas acho que nos últimos 50 anos isso tomou uma força muito maior, né? E aí acredito que na década de 80 a ONU teve algum movimento, não me lembro agora exatamente a história, mas ela instituiu essa data. E eu venho, acho que nos últimos 3 anos aí, muito imbuída nesse assunto, né? Acabei não me apresentando, Michele Sintra. Eu tenho Michele, uma. muita gente já te conhece. Mas se Os apresenta fãs aí. já estão aí, já. Eu chamei meus amigos para me ajudar. Daqui a pouco tem umas participações aí no YouTube. Legal. Não, eu sou empresária há 9 anos, quase 10, né? Com a Rose Bueno Móveis. Já me aventurei em outros negócios, mas hoje estou muito concentrada em eventos. E um dos eventos que eu venho botando força aí é o Inova Mulher, que é dentro do Inova Summit. E ele foi criado para falar sobre empreendedorismo feminino e incentivar as várias redes, os vários grupos que já trabalham com isso em Brasília, né? A gente tem redes nacionais que estão aqui em Brasília, como a Rede Mulher Empreendedora, Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem as de Brasília, tem a Moai Mulheres, tem... Tem muitos grupos surgindo, Muitos, né? isso. E eu acho... eu, como uma pessoa que gosto de participar de grupos, eu não quis criar mais um. Eu quis criar uma iniciativa em que eu pudesse unir todos, né? E colocar todo mundo na mesma mesa para conversar sobre o que a gente está defendendo. Eu brinco e falo sempre que a gente tem que falar sobre o empreendedorismo feminino até cansar. E como mulheres, quando a gente cansa, a gente continua também mais um pouquinho, mesmo cansada. Então, a gente tem que falar sobre isso muito ainda, porque a gente vem de uma criação que está muito nos nossos valores ainda, que a gente nem percebe como a gente reduz a importância desse assunto,
desse tema nas conversas. E aí já virou muito, já tem muito preconceito. Lá vem a fulana falando de novo de feminismo, lá vem mimimi de novo. E aí eu tenho tentado trazer temas muito mais racionais, empresariais. Já cansei do tema tripla jornada. Tripla jornada todo mundo tem, assim, ó. Homens dessa geração tem também cuidam dos seus filhos, também tem outras responsabilidades, tem que cuidar da casa. Acho que a tripla jornada, nas camadas mais simples, mais humildes, sim, ela é muito pesada. Mas a gente já falou muito sobre isso, acho que tem muitos projetos sociais, inclusive que trabalham com isso. Mas eu acho que na nossa camada de empresariado, a gente tem que falar mais sobre dinheiro, sobre gestão financeira, sobre gestão de pessoas nas organizações. Eu gosto sempre de lembrar como eu já fui machista. Eu, mulher, criada por um pai machista, que me criou para ser muito independente. Lembro do meu pai desde pequena: vocês nunca vão depender de homem, nunca vão depender de homem. E ele sempre focou muito na nossa educação, que a gente estudasse em boas escolas, universidades e tal. E isso, quando eu entrei no mercado de trabalho, os valores dele estavam em mim. E eu acabei me direcionando para uma área da minha profissão muito masculina. Eu me peguei trabalhando em algumas áreas com muitos engenheiros, uma parte mais técnica e tal. E eu já me peguei falando várias vezes: eu prefiro trabalhar com homem, mulher dá muito trabalho. Eu falando isso. Então, olha que contraditório, né? E aí, agora, como empresária, e eu confesso que eu passei uns bons anos na minha carreira pensando assim. Trabalhei com muitos homens, formei muitas equipes de homens. E agora, como empresária, eu vejo como isso está intrínseco na nossa criação, como isso é estrutural e como a gente tem que quebrar tantas barreiras. Eu, agora, como líder e como representante de várias equipes e de mim mesma no mundo, a gente tem muitas barreiras para quebrar, inclusive das mulheres, que a gente foi criada assim. Né? O modelo ainda é muito masculino, né? Então, quando a mulher se insere nesse ambiente, não é só estar ocupando um lugar. A mulher também, ela se masculiniza, palavra feia, né? Estranha. Né? Ela pega essa capa masculina para ocupar aquilo. A gente tem visto muito isso, é um debate, inclusive, atual, das mulheres que estão narrando futebol hoje, né? E aí, eu assisti um podcast, um narrador que se aposentou, e ele falando sobre isso. Falou assim: olha, é muito legal as mulheres estarem, mas perceba, aí ele citou alguns casos, né? Perceba como que a mulher ainda imita o homem, porque se ela não imitar o homem, ela não consegue aquele acesso. Ou seja, então não é só um lugar, né? Não é só... Não basta ser boa tecnicamente. Tem alguns comportamentos que você ainda precisa imitar o homem. Imitar o homem, Então a mulher está, mas é mais do que estar, né? É uma questão de conseguir colocar agora a sua naturalidade, a sua forma mesmo, né? Exatamente. Isso aí são etapas mais invisíveis, né? Exatamente. Então, quando você fala assim, não é sobre colocar a mulher nesse lugar, é sobre aprender finanças, é sobre aprender gestão, é sobre aprender aquilo que é inerente ao trabalho. Exato. Isso é legal. E eu acho que na mentalidade da mulher também, ela ter essa força de compreender essa situação, porque isso é um momento hoje, porque a gente está vivendo essa transição. E eu já não vejo na geração, e eu luto e trabalho pela geração da minha filha, que ela não passe por isso. Mas eu já vejo que a geração delas, e a gente está criando elas muito mais livres e criando os meninos também. Sim. Com muito mais consciência de que são todos iguais. Todos podem fazer o que eles quiserem. A Alice já pediu para ser astronauta, já pediu para ser médica, já pediu. A gente tenta passar essa mensagem que ela pode ser tudo o que ela quiser, desde que ela corra atrás, né? Então, eu acho que
a gente já tem essa consciência, está passando isso para frente. Mas a geração dos nossos pais não teve essa consciência. Então, por mais que o meu pai ali, gente, meu pai de interiorzão, assim, meu pai teve uma criação muito tradicional. E eu acho que ele e a minha mãe já foram, assim, muito vanguardistas na época que a gente nasceu, 40 e poucos anos atrás. Vou fazer 45, ó, daqui um mês. Olha, que legal. E eu acho que eles já 4 foram... de dezembro. 4 de dezembro, olha aí, esse é meu amigo. Eu acho que eles foram muito vanguardistas na nossa criação. Eu lembro do meu pai é ex-militar. E ele não queria colocar a gente em escola militar e nem escola religiosa. Que ele queria que a gente tivesse uma criação aberta para a gente não ter regras pré-definidas. E eu achei isso já, assim, para o meu pai de interior, menino novo, 24, 25 anos quando eu nasci, minha mãe 18. Eles tiveram uma clareza, assim, ímpar para aquela época, anos 80. E eles conseguiram, porém, o que a gente não vê, que é como a gente passa as nossas raízes familiares, né? Os nossos valores, são coisas que a gente não vê quando a gente está passando, né? E o meu pai era uma pessoa muito protetora. Meu pai, até o fim da vida, estava do meu lado e estava cuidando de mim. E eu lembro, a gente fez Ele estava sempre por perto. Sempre, você lembra, né? Lembro, você sempre falava assim, ai meu Deus, meu pai, era até mesmo descarregando o caminhão, aquela coisa, ele estava sempre por perto. Não posso falar, Manuel. Semana que vem faz 1 ano que ele foi. Seu João. Meu herói. Mas e assim, sempre conversei isso com ele. E ele nos criou de uma forma muito protetora. Então, ele tinha um discurso de que a gente tinha que ser independente e nos deu as ferramentas, mas ele atuava com base nas raízes dele, né? Nos valores dele. Então, protegendo muito as mulheres dele, a minha mãe, as 2 filhas, protegendo muito a gente e protegendo até de algumas situações que a gente precisava viver. Né? Então, e hoje eu reconheço, assim, como eu tive uma criação machista com um pai que não queria ser. Sabe? Muito. Porque. E eu até brinco, acho que ele veio nessa vida porque ele precisava vencer isso, evoluir isso, porque ele só teve mulher na vida dele. Até os cachorrinhos da nossa casa eram tudo fêmea. Ele sofreu, bichinho. Teve uma vida para servir, né? E muito protetor. E eu acho que isso trouxe pra gente, assim. E eu acho que, assim. Como meu pai, muitos homens dessa geração criaram seus filhos assim. E aí, como as mulheres, para serem independentes, os homens já com uma coisa de proteger a mulher, né? Ser o mantenedor. E aí, eu não acho, assim, eu até esses dias tive uma discussão muito, muito bonita com uma pessoa falando assim, você reconhece a pressão de ser o homem também? Assim, você reconhece, por mais bonito que seja o seu discurso, você entende que o homem também tem uma pressão muito grande porque ele cresceu tendo que ser o mantenedor, e se ele não consegue sustentar a família? Você já pensou na quantidade de suicídios de homens por causa desse motivo e tal? E sim, é a nossa realidade. Eu acho que vem da nossa criação também. Ou né? seja, na sua experiência, Michele, você diria assim que se a gente fizesse uma conta, se fosse possível a gente fazer essa conta, assim, quantos % está sobre o homem aprender e sobre a mulher se colocar? Percebe essa diferença? Percebo. Porque o homem também precisa aprender isso, né? E eu vou ousar dizer que a gente está num 80-20. O homem aprender 80%. 80%. Ou seja, para a mulher se colocar, o papel está mais sobre o homem do que sobre a própria mulher. Isso. Cara, é muito. Porque a mulher já se reconhece. A mulher da minha geração para as mais velhas até seus 60, a gente já vive essa luta há muito tempo. Na verdade, é uma guerra que sempre existiu, só que a cultura sempre abafou a mulher, né? Exatamente. Então, a mulher florescer, digamos assim, não é um esforço, é só tirar a tampa, né? Isso.
Isso é E eu muito legal. venho, nos últimos 2 anos, trabalhando, até esse ano brinquei, levantei uma bandeira por mais mulheres no palco. Porque todos os eventos que você vai, de negócios, de treinamento, de vendas, de motivacional, quem é que está no palco? A maior parte é mulher, é homem. Uhum. Então, mas aí eu ouvi de alguns homens, que eu sempre questiono. Eu não vou nesse evento não, só tem homem, eu não quero ouvir homem. Já ouvi muito. E aí eu questiono, mas a gente não acha mulher que fala sobre esse tema. Mas tem. Uhum. E aí, falta talvez um pouco de encorajamento da mulher, mas eu acho que isso é pouco, isso é pequeno. Uhum. Eu acho que falta o espaço estar aberto de verdade. Natural. Exato. Porque não é essa coisa assim, a gente quer mais mulheres, mas... Domingo nós falamos lá na comunidade sobre um pouquinho sobre a diferença do aceitar e do acolher. O aceitar é porque tem uma lei. Aceitar é porque tem alguém batendo a porta. Aceitar é porque fazer o quê, né? É a tendência. Agora, o acolher não, né? O acolher é olhar a natureza, olhar a necessidade, olhar o que é do outro de verdade, né? E aí eu ceder esse espaço pelo outro e não porque tem algo, né, me obrigando. Isso. Então, acho que os homens estão nesse lugar ainda, né? De, tá bom, gente, tá vendo essa mulherada aí, a gente tem que dar lugar para elas. Porque inclusive, agora... se a gente pensar nas eleições, o que acontece? Os partidos eles têm que ter o quê? Cotas. Né? Então, determinada quantidade de mulheres tem que serem candidatas. Uhum. Né? Mas, gente, eu queria lembrar uma coisa que aconteceu com a Laís do Bruno, na Estônia. E ela falou que algumas vezes ela ia numa reunião e entendia que a Laís era a secretária do Bruno. Eu conheço essa história. Não, sou indignada. Então, e ela é o cérebro do negócio. Ela que fala de finanças, ela ia para as reuniões falar de números, as pessoas ficavam olhando para o Bruno. E aí ela falava alguma coisa, e não falavam com ela. É absurdo isso. Isso é real. Isso é real. Já vivi situações na minha... Eu não sei se... E aí eu de verdade, assim, como empresária, eu me faço ser ouvida. Então, eu não sei se eu tenho essa postura mais proativa, mais agressiva, mais que eu aprendi lá quando eu tive que me masculinizar. Porque eu tive uma carreira de 15 anos em grandes empresas em que eu me vi muito masculina. Mesmo sendo feminina, com voz fina. Eu cheguei a receber de um gestor um feedback de você tem que impostar um pouco mais a voz, engrossar um pouco mais a voz para as pessoas te respeitarem. Desse jeito. Ou então, põe o pau na mesa, já contei essa história. Pôr o pau na mesa para mim é emblemático, porque eu ficava olhando, não tenho pau, o que eu vou pôr na mesa, então? Ferrou. Não? Sim. E assim, eu cheguei a ter situações que eu tive que bater na mesa. Uhum. Eu saía da reunião tremendo, mas eu tive que bater na mesa e eu bati. E aí, não sei se por isso, como empresária, eu ainda não passei por essa situação da Laís. E acho que se eu passar, a reação não vai ser tão gentil como a dela. Sim. Ela até brinca, isso não é sobre você, é sobre eles. Eu falei, não sei se eu vou conseguir aceitar. Ok, é sobre eles, ok, mas... Mas eu vou bater na mesa. E eu acho que, assim, muitas mulheres já estão nesse momento, entendeu? De, não, esse é meu espaço, eu vou pegar. Mas essa situação, ela é muito comum. E eu já tive, lá na época da minha carreira, uma situação em que eu fui chamada para uma reunião como especialista de um assunto. Eu estava no quadro para escrever e os homens aqui, os diretores, gerentes, na mesa, discutindo. Não, a gente vai ter que encerrar porque a gente não tem solução. E eu no palco, no quadro. Aí mas vocês não me ouviram ainda, eu tenho a solução. Mas eu sou a especialista, vocês me chamaram aqui para falar para você. É mesmo? Michele, fala o que você quer. Eu resolvi o problema. Entendeu? Então, assim, a gente
ainda, e aí eu não acho que aquelas pessoas eram meus amigos, gerentes, diretores de onde a gente trabalhava todo dia, não sofri um machismo intencional, mas eu acho que naturalmente, do jeito deles, eles foram ali, não, a gente tem que resolver assim, 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 não, isso não tem solução, não vai dar para ser desse jeito, e eles não me consultaram. Então eu tive que, desde o início, me impor. E eu acho que muitas mulheres já cansaram disso, muitas têm medo, mas muitas estão quebrando essas barreiras. E aí, quando você me perguntou do percentual, eu acho que é 20% ainda a gente sair da posição de vítima, porque ainda tem, mas 80% a gente realmente, o homem ter consciência de que tá nos valores dele, ele precisa se questionar. Sim, sim. Entendeu? Interessante, interessante. Gente, eu gosto de contar exemplos também, né? Que tem o da Ana Paula, do Fred, né? A gente já teve batendo papo com ela, não foi? Aqui. E a Ana Paula do Fred, o que acontece? Nova, um restaurante de 30 anos, depois de, não sei... eu vi. Né? Sei que ela assumiu o restaurante porque o marido faleceu em um acidente de moto. E ela assumiu, não sei, 25 anos, ela já tem 6 anos que tá lá. E aí os garçons, tudo já antigos. E aí ela teve ali que foi um desafio de se impor. E hoje, né, o restaurante continua uma máquina maravilhosa e crescendo. Ela expandiu, abriu em Águas Claras e tá super bem um restaurante. Mas por quê? Ela mesmo foi um desafio, 25 anos e com a equipe de homens e tudo mais velho. Deu tudo certo. E é isso, né? Eu acho que, assim, é mais do que comprovado que tem papéis. Aí eu vou falar uma coisa que eu também discordo. Mas tem papéis que são muito bem desempenhados por mulheres. Pelo nosso perfil, pela nossa criação um pouco mais complexa. A mulher, ela tem a criação de ser uma gestora de tudo, do caos, porque já é criada para ser gestora da casa, tem que trabalhar, porque tem que complementar a renda, tem que cuidar de filho, E aí, entenda, quando eu falo fazer, muitas vezes a gente está só gerenciando. Tem pessoas fazendo. Mas só o gerenciar já é tão exaustivo, pensar em tudo isso, né? Mas a gente tem essa habilidade meio intrínseca, porque a gente foi obrigada a se desenvolver nesse sentido. Então, gerenciar negócios complexos com a gente é moleza, né? Nesse sentido. No entanto, e aí eu defendo uma outra bandeira, que é que mulher pode fazer o que ela quiser, né? Eu acho que perfil não é definido por gênero, né? Tem mulher matemática super técnica que fez, a gente tem na história, fórmulas da NASA, né? Tem um filme recente, exato, né? Fabuloso aquele filme. Maravilhoso, eu também. Né? Nossa, eu lembro que eram 3 mulheres gênias, e elas que fizeram, negras, e fizeram a fórmula para fazer o lançamento do não sei o que lá na NASA. Decidiram algo específico. Eu vou achar o filme aqui. É muito legal. Então, assim, mulher pode... Eu não, ainda, de novo, não acho que a gente tem... o perfil não é definido por gênero. No entanto, a gente tem grandes exemplos de grandes gestoras mulheres. Sim. E a gente se desempenha melhor do que o homem em algumas posições. A gente já ultrapassou quantidade de posições de liderança em percentual no Brasil. Eu vi esses dias alguma dessas estatísticas na Forbes, que acompanha bem, achei isso muito legal. Está muito próximo do equilíbrio ali, mas a gente já foi muito menos, né? A própria Microsoft, que é uma empresa que é muito tradicional, antiga, porém mexe com tecnologia, vanguardista e tudo mais, ela, aqui no Brasil, tem 80%, 90% do corpo diretivo mulheres. Inclusive a diretora-presidente da Microsoft no Brasil. Então, acho que a gente já quebrou essa barreira. E aí vem o outro fato. Acho que como o homem não tem consciência do que foi lhe transmitido em sua educação,
a gente está vendo muitos casos de violência. Uhum. E eu acredito que isso é realmente um dos motivos do aumento do feminicídio que a gente vem vendo nos últimos anos nas notícias. A mulher está ganhando independência. E na hora que ela começa a mostrar que ela quer mais, que ela quer a independência dela e que ela vai se desenvolver, o homem que não sabe lidar com aquilo, ele vai para a violência, né? E eu acho que essa assim, é um extremo que a gente tem vivido ultimamente tão grande, não só no Brasil, e que é reflexo disso, é reflexo de uma criação e de homens que não estão buscando essa consciência. E inclusive, né, Myron, você conversou no podcast, né, no CAIS, sobre, né, com a Rebeca, e ela fala o seguinte, que a gente não tem noção o quanto... Foi Águas Claras que ela falou? Águas Claras. Violência doméstica. 90% das chamadas de Águas Claras. Caramba, a Polícia Militar tem não é um bairro carente, né? Um bairro alheio, um bairro de pouco... sem conhecimento, sem acesso, né? Gente. Porque a Polícia Militar tem uma área específica hoje que acompanha as famílias, né, vítimas de violência doméstica. Já tem um número, né, que é só para casos de mulheres. Né? Isso, inclusive quando se liga no 108, no 190, né? Quando é violência, já é destinado para uma área específica, atendido por mulheres. Olha que interessante, né? Uhum. Agora, a violência doméstica não é exclusivamente feminina, mas estatisticamente é a que mais acontece. Né? Então, acaba que, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando muito de violência contra a mulher. Exatamente. Então, eu creio que vem desse desacostumar da figura masculina com a presença tão proeminente dessa figura feminina, ocupando lugares, tendo liberdades, né? Exatamente. Enfim. Mas, gente... Só o nome do filme, Estrelas Além do Tempo. Cara, vale a pena assistir. Estrelas Além do Tempo. Você falando do seu pai, né? Meu pai também é João. Seu João... E ele falava para mim assim, quando criança, né? Lugar de homem não é na cozinha. Olha aí. Então imagina como é que era. E hoje eu passo uma grande parte na cozinha. E é um ponto também... É dono de algumas cozinhas. De algumas cozinhas. E é um ponto interessante a gente observar que não só a mulher está familiarizando com lugares que para ela eram limitados, como os homens também. E isso também causa conflito. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que eu não lembro muito bem a função dele, mas ele trabalhava um trabalho formal, dentro desse contexto, e ele hoje é manicure. Olha só. Manicure. E mostrou ele lá, assim, e a lista cheia. Ele deve sofrer muito preconceito entre os homens. Isso. Então, um homem cozinheiro... um homem que faz crochê, um homem artista voltado à arte, pintura, um músico até que não, mas pensa, né, na nossa cultura, um homem pintor, pintando quadros. Poxa, ele também enfrenta essa barreira da própria masculinidade, né, tóxica. Inclusive, Myron, eu sou de uma época, que vocês são mais novinhos que eu um pouco. Bastante. Eu acabei de falar a minha idade. Não, eu fiz 23 agora. Que aí a gente chegava no lugar e aí eu lembro meu pai, eu falava, olha, o dono, ou quando perguntava assim, o dono tá aí? Aí vinha uma mulher e falava, é dona. Quando a gente ia num restaurante, o dono, não, é uma dona. A gente imaginava o quê? Que o dono era um homem, mas quem tava na cozinha era uma mulher. Sim. Não é, gente? Não, então, e muitas vezes o dono é o homem, quem tá lá na cozinha é a mulher do dono. A mulher do dono, Né? O homem tá no caixa. Cuidando do dinheiro. Gente, isso é tão normal que chega e insulta hoje, pros dias de hoje, 2024. Mas isso ainda é muito normal. Né? Eu tenho um costume de toda vez que eu vejo uma motorista, principalmente de carros grandes, cara, se eu tenho oportunidade, eu elogio. Esses dias eu parei perto do lado de um caminhão da companhia de energia, a Neo Energia, 2 mulheres.
E Que desceram legal. do caminhão assim, eu falei, cara, que legal, velho, vocês. Eu falei, cara, eu falei, cara, que legal, muito. Então a gente vê, né, motorista de ônibus. Ontem mesmo eu vi um videozinho de um casal que são motoristas de carreta, viajam o Brasil inteiro. Olha aí. E aí, olha a nossa mente, o tanto que é nesse levada para esse lugar. Ela, né, TikToker e tal, aí tava lá, ela filmando, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei, ela tá só filmando o motorista, né, que é o marido, e ela tá ali auxiliar. Aí ela assim, gente, ele tá mexendo no caminhão dele aqui, e esse aqui é o meu, ó. Um caminhão igual do marido. Falei, olha que legal. Nossa. Então, tipo assim, né? Muito bom, E olha, muito bom. olha como que esse cara também precisou abrir espaço na sua mente pra entender. Ó, É. minha esposa, mulher, vai lá no caminhão dela e eu tô aqui no meu. Interessante isso. É Né? isso. Agora que a gente, né, que a gente pensa da doutora Janete Vaz, da época que ela começou, o que é o Sabin hoje, e ela diz que a liderança dela lá no Sabin é formada mais por mulheres. Eu tive a oportunidade de conduzir um painel no Inova Summit com ela, né? Ela era uma das minhas convidadas. Eu tinha ela como fundadora do Sabin, né? Que levou o Sabin junto com a sócia dela, que também é uma mulher maravilhosa. A potência que ele é hoje, né? E eu também tive a oportunidade de estar com a Bruna na mesma mesa, que é a Bruna Rábica, que é hoje diretora executiva do Big Box. E ela é filha dos fundadores, de um dos fundadores, são irmãos, né? E ela assumiu a presidência. Então, elas têm... E ela é da minha idade, mais ou menos, né? E aí a gente conversou sobre isso, né? Esse desafio geracional. E imagino quantas barreiras a doutora Janete e a doutora Márcia tiveram que quebrar para transformar o Sabin na referência que ele é ali na década de 90, gente, que ele começou a ampliar do jeito que ele ampliou. E crescer do jeito que ele cresceu. E também tendo famílias, também tendo filhos para criar. A doutora Janete tem 3 filhos, né? E ter a consciência de quanto o grupo dela e as ações dentro da empresa dela se importam. E incentivar mulheres a crescerem e assumir lideranças. Que é o desafio hoje da Bruna, no grupo Big Box, que é uma empresa, e aí pela natureza da atividade também, muito masculina. E ela chegou a comentar algumas estatísticas, mas que a maioria dos funcionários já era mulher. No entanto, em cargos de liderança, era algo em torno de 20%. Porque elas não crescem. E aí as grandes barreiras para crescer, e a gente está falando de uma camada um pouco mais humilde, com menos acesso à educação, a barreira para crescer, na verdade, não é capacidade técnica, é rede de apoio. Quem vai ficar com os filhos delas para elas trabalharem? Caramba. Se envolverem em cargos de gerência. E assumir mais responsabilidade. Mais responsabilidade, mais horário. Exatamente. Porque, né, ó, não pode fugir isso também, né? Ou seja, então, cadê essa rede de apoio? Não tem. Né? A gente vê que muitas das mulheres, e aí, provavelmente, estou pensando alto, é meu achismo, doutora Janete teve algum apoio ali para cuidar dos filhos na época. Porque ela teve 3 filhos, mas ela foi uma grande gestora do negócio dela. E hoje eu, com uma filha, sendo gestora dos meus negócios, eu já sinto uma carga muito pesada, não só de rotina diária, mas de educar um ser humano. Então, imagino que quem conseguiu ter sucesso, o sucesso de crescimento, né, e de empresarial, teve uma rede de apoio maior e, de repente, mais presente, né? E aí, não conheço a vida delas, mas trazendo para o meu caso, e é um exemplo que eu gosto de dar, porque Fred é completamente não machista. Fred, eu acho que ele é mais feminista do que machista até. Porque é impressionante como a gente tem uma relação igualitária. E a gente não precisa falar sobre isso. Fred é muito mais presente na vida da Alice até do que eu. Ele toma conta de tudo que
que tem que tomar da nossa vida, assim. A nossa vida não tem uma divisão, assim, você faz isso, você faz aquilo. Agora toma que é sua e vamos lá. Uma divisão no sentido de masculino e feminino, né? Exato. Porque antigamente era assim, né? Coisas de marido, coisas de esposa, coisas de homem, coisas de mulher. Exato. E não lá na minha casa, É não. por demanda. Exato. Quem não está, tem. quem está livre nesse momento para assumir isso? Exatamente. Isso é legal. E aí, nisso a gente foi desenvolvendo uma cultura muito legal, assim, na cabeça da Alice, a mamãe trabalha muito e o papai tá com ela mais presente. E o que, na minha época como criança, jamais. Minha mãe estava com a gente sempre, meu pai estava sempre trabalhando. Então, só que é situacional. Fred, quando tem um boom de casamentos, trabalha sexta, sábado, domingo, o dia inteiro e à noite, quase não dorme com a gente, porque é evento à noite. E aí, durante a semana, tem que então, trabalha muito em escritório. Acontece também. Nesse momento, eu sei que eu tenho que dar um passo atrás das minhas reuniões, dos meus compromissos e ficar um pouco mais com a Alice. E é isso. E é legal essa divisão sem... Cara, isso é muito legal, né? Sem regras. Sem regras no sentido de masculino e feminino. Cara, é a demanda da casa. A demanda da casa, o que é lavar, passar... Não importa se isso é masculino ou feminino, né? Não, é demanda de vida. Isso, de vida, exatamente. Agora eu vou falar pra você como um quarentão masculino, tá? Isso é muito difícil. É muito evoluído, né? É muito evoluído, Tem que tirar o chapéu pro Fred. E aí, posso falar qual foi já a minha análise sobre isso? A mãe dele é uma mulher forte. Uhum. A mãe, ele cresceu vendo a mãe dele tendo que viajar para comprar coisa em São Paulo, trazer para Brasília para vender, porque ela participava de feiras de antiguidades e tal. Muito sozinha, fazendo muito independente. E ele foi criado por essa mulher forte. Então, ele viu isso na casa dele. Então, talvez viu o pai também, ou não viu o pai. Ele teve. Sem fazer análises. O pai separou quando ele era adolescente. Isso, tá então, vendo? Então, ou seja, pode ser assim, eu vi tanto a minha mãe sozinha que não vou deixar minha esposa só. Que legal. Então o pai também teve uma influência nisso aí. Exatamente. Não o pai, a figura, né? Mas a conjunção ali, o todo influenciou. E num momento ali de infância, adolescência ali, que é muito formador de personalidade, né? E aí eu penso muito, eu falo muito sobre isso, inclusive para as amigas que têm filhos, a gente é muito exemplo. Eles são esponjinhas, eles estão vendo tudo que a gente está fazendo, falando, e tá indo para a formação deles. Né? Então é agora que a gente tem que mostrar o que a gente quer para o futuro, para eles viverem isso. Michele, na sua experiência lidando com essas mulheres aí, como que você observa essa questão do trabalho braçal hoje? É realmente mais limitado ao feminino? A gente já tem visto algumas diferenças, né? Uhum. Já vi mulher borracheira, já vi mulher pedreira, né? Então, assim, eu até procuro, né, para ver mesmo. Uhum. Mas você vê essa resistência ainda? Eu não vejo resistência, porque eu acho que a mulher, ela acaba, a mulher dona de casa, ela faz tudo. Minha mãe pinta a parede, minha mãe que consertava tudo. Meu pai trabalhava 3 turnos na nossa infância e adolescência. Meu pai chegava em casa meia-noite, 1h. Quem cuidava dessas coisas era minha mãe. Tanto que hoje, e aí eu fui criada pelo meu pai fazendo tudo pra mim. Eu não sei furar parede. Se eu martelar um prego, meu sai com o dedo preto. Porque meu pai fazia. Mas era a minha mãe que fazia na nossa casa. E eu tenho amigas que falam a mesma coisa. Não, mas foi minha mãe que sempre fez isso. Meu pai não sabe nem trocar uma torneira. Meu pai, entendeu? E eu acho que não. Eu acho que a gente tem total capacidade de fazer essas atividades. E hoje tem equipamentos para carregar os pesos que a gente não consegue carregar. Né? Mas hoje, aí, eu tenho uma empresa que trabalha com isso, né? Eu carrego móveis. E eu faço montagem dos eventos. E a minha equipe é 100% masculina. E eu já tentei colocar uma motorista mulher. Não foi bom. Não pela mulher em si, mas a equipe não aceitou. Porque ela não ia conseguir carregar os pesos que eles carregam mesmo. Porque eu ainda não tenho tecnologia que me ajuda a
trazer uma mesa para dentro do caminhão e tirar do caminhão para colocar numa Aí decoração. já não é mais uma questão nesse aspecto, não é mais uma questão por ser mulher cultural. Não, Aí já entra no capacidade. fisiológico. Isso, aí entra no fisiológico. Física, isso. já não é mais capacitismo, né? Isso. É uma questão assim, poxa, não, o corpo do homem, a forma física do homem, por exemplo, né? A mulher pode brincar com o homem de dar tapa, né? O homem já não pode. Uhum. A gente vê, né, esses memezinhos de internet, muito casalzinho brincando e tal. Você vê que a mulher brinca, bate, não sei o quê. Eu fico pensando assim, cara, se fosse o homem fazendo o contrário. Eu acho que nem a mulher deve bater, Isso, né? isso, Assim, é. se a gente for falar em educação, acho que... Violência doméstica. Eu acho que a gente não faz com o outro o que a gente não quer que façam com a gente, né? Então, assim, Então, um acho que a mulher... empurrão fisiológico, né? O impulso do corpo da mulher e do homem são diferentes. Mas isso não tem a ver com incapacitismo, né? Exatamente, assim, eu tinha essa menina, ela dirigia o caminhão, tinha carteira, dirigia um caminhãozão pra gente, então, até eu já dirigi meu caminhão, gente, então, e assim, não é uma falta de capacidade, nem como que eu posso dizer, vontade, porque eu fiz questão de ir lá dirigir meu caminhão, mostrar que eu conseguia. Mas eu também não quero acabar com as minhas pernas, minha coluna carregando tanto peso. Ou, se eu tiver que fazer isso, então eu tenho que me preparar. Vou malhar muito esses músculos para me preparar, porque a minha equipe é muito forte. E quando chega um homem magrelinho, eles colocam no eixo rapidinho. Tem que malhar para conseguir fazer o trabalho. Porque se não conseguir fazer o trabalho, mesmo sendo homem, não vai ficar. Mas é um desafio. Eu tô o tempo inteiro tentando colocar uma mulher na jogada, sabe? Porque eu acho, e aí eu quero muito ter uma mulher lá no meu galpão, porque a qualidade que eu tinha quando eu estava ali em todas as entregas era diferente da que eu tenho hoje. Aí a gente entra num outro ponto, que o homem também não tem aquilo que a mulher tem. E tá tudo certo. Né? Talvez a mulher não vai ter a força muscular desse homem, e o homem não vai ter algumas percepções de um olhar feminino do capricho. mesmo, do capricho, do zelo, do cuidado, que a mulher tem, e tá tudo certo. Eu acho que essa briga que é difícil, né? Essa briga que é difícil. Nesse momento de transição que a gente vive, né? De novo, acho que a gente vive um momento de transição, e a gente é uma geração ponte do antigo para esse novo momento em que as novas relações vão ser mais parecidas com a que eu tenho com o Fred. Sim. Muito mais igualitária, muito mais sem preferências, sem prioridade por gênero. Isso. Né? Assim, e sim, naquele momento eu tenho a capacidade, a oportunidade, eu vou agarrar, você segura a onda. No outro momento, o outro segura a onda e vamos nessa. Porque pela cultura que a gente vem, a gente atribui as características como demérito. Então, se o homem não consegue colocar se ele coloca uma toalha, ele é frufru, ele é homossexual, a masculinidade dele está colocada em xeque. Se a mulher é mais dada ao trabalho, à liderança, ela já é machão, ou seja, a gente deprecia o ser pelo que se faz. Exatamente. Não, cara, calma aí, é característica, é homem, mulher, não afeta o ser o que ele faz. E não afeta o ser aquilo que ele não consegue fazê-lo também. Acho que essa briga que a gente vai... Eu sonho um dia que a gente vai parar de colocar isso em xeque. Isso. E de E fazer esse julgamento. Né? Estamos indo, não estamos? Estamos. Eu tava vendo os números. Eu acredito que a gente somos, nós não, as mulheres, né? Nós no Brasil hoje somos 34% do empreendedorismo é feminino. 34,5, se eu não me engano. 10 milhões de empreendedoras no Brasil. 10,3 milhões.
Eu não me Muito lembro bom. dessa estatística De atualizada, mas era 2022, era uma coisa assim. muito próxima do equilíbrio, na verdade. Eu acho que já aumentou, viu? Isso, número formal, né? Quando É. a gente pega formal, agora o informal é muito mais. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em dois trabalhos do governo. Um que criou, né, saiu lá pelo MDIC e o MEMP, o Ministério do Empreendedorismo, recém-criado, que lançou uma política nacional, uma estratégia nacional para o empreendedorismo feminino, que envolve várias camadas do governo e trouxe a sociedade civil para contribuir em quais ações seriam importantes mesmo, né? E quais deveriam ser priorizadas. Esse trabalho foi muito legal e ele trouxe muitas estatísticas chocantes. Não só, aí a gente vai também no mulher e mulher preta, mulher, e aí a gente entra também na homossexuais, né, e aquela sigla que eu sempre falo errado, e aí eu não tenho a capacidade, mas eu acho que a gente, nesse trabalho, a gente foi muito chocante como a gente não tem consciência dos números. E a gente tem uma representatividade muito grande em números, mas muito pequena em ações, projetos. Foi nesse projeto, ano passado, que eu descobri que a gente, mulher, se eu for hoje no banco pedir um empréstimo, eu vou ter uma taxa maior do que se no mesmo dia o Fred chegar na frente do gerente e pedir um empréstimo. Uau! Que isso? Taxa de risco, por ser mulher, é mais alta. Apesar de que pesquisas já mostraram, números já mostraram que a gente é melhor pagadora do que homem. Motorista também, né? Exatamente. Seguros também. E o risco, eu né? não sei hoje como é que tá, mas antigamente o seguro para mulher era mais caro. Mesmo os números mostrando que as mulheres se envolvem menos em acidentes. Olha isso. Não, gente. Gente, ainda existe. E aí, no outro trabalho que eu tive a oportunidade de trabalhar também, fiquei muito feliz e honrada de ter sido envolvida, foi no do Sebrae DF, que eles fizeram esse ano, lá no início, foi no primeiro dia do mês de março, que é o mês do Dia da Mulher, né? Eles fizeram um evento muito lindo, o Movimente, e que resultou num trabalho, em ações. Assim, eles fizeram várias mesas de debate com mulheres de todos os perfis, né, de trabalho e da sociedade e puderam elencar ali ações e projetos que seriam relevantes para a gente em cada daqueles assuntos que foram levados. E aí a gente falou de violência, falou de dinheiro, falou não me lembro exatamente os 4 pilares, mas eram 4 pilares. Porque, para mim, os mais importantes são violência e dinheiro. Eu estou sempre nesse. E aí, começou lá esse trabalho. A gente teve... Tá acontecendo agora. Eu participei da primeira mesa de priorização dos projetos. E a semana passada, o Sebrae levou para o GDF, já criou-se, formalizou-se esse projeto em várias ações e já estão sendo derivadas e abertas em várias camadas no nosso governo. Então, já estão sendo implementados. Então, em menos de um ano, um envolvimento aí, uma força, e a gente tem que dar esse crédito para o Sebrae DF. A Rose Rainha é uma gestora mulher, e ela teve essa força e essa prioridade de colocar muita gente envolvida nesse assunto que conseguiu derivar em várias ações e colocar a máquina para rodar em menos de um ano. Porque a gente vê isso, assim, tem muitos projetos, muitas iniciativas, mas a velocidade já não acontece, as coisas, a gente demora para ver o negócio acontecer, né? E esse movimento está acontecendo, esse projeto Movimente do Sebrae DF está rolando muito bonito e envolvendo muita gente legal. Que legal. Então, acho que a gente tem a secretária da Mulher aqui em Brasília, que é a Gisele, que também é outra muito envolvida nessa causa. Eu tenho acesso também a algumas deputadas, a deputada Jaqueline, senadora Leila, são pessoas que estão muito envolvidas também nessas causas. E eu acho que a gente foi ganhando mais representatividade com esses nomes. Tem a vice-governadora, né? Também, Celina Leão, claro, está Leão. sempre representando todos esses projetos. Então, acho que a gente... e aí, eu não tenho coragem
Mas eu acho que a gente tem que encorajar mulheres a irem para a política. Pra política. Sim. Porque a gente precisa de Que representatividade. também é bem... É muito baixo. É bem abaixo, né? Se não me engano, na Câmara, Câmara e Senado era uma coisa de 20%. E aí a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, veio para Brasília fazer uma campanha de subir para 50%, né? E não sei como foi agora nas últimas eleições nos estados, né? Mas a gente tem um número de representatividade feminina muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. E aí vem a questão da violência. Muito envolvida. Não é capacidade técnica, não é medo de se expor. É o medo da violência. As mulheres sofrem muitas violências em todas as camadas da sociedade e técnica. E lembrando que quando a gente está falando de violência contra a mulher, não estamos falando da violência brutal. Não estamos falando da violência física, né? O assédio moral. Nós estamos falando da gente, violência moral, nós estamos falando do incapacitismo, né? Nós estamos falando do depreciar a figura feminina ali, né? Igual você falando lá, né? Você estava na sala com o material no quadro e os homens ali. Isso é uma violência. A gente E tem não uma pode coisa, negar né? isso, né? Até a questão do reconhecimento, Myron. A remuneração. A remuneração, sim. Não é? Sim. A equidade salarial é um Isso. tema muito falado nesse governo, né? E virou lei, as empresas tinham que divulgar, né, os salários. Isso é muito polêmico. É impressionante, assim, a diferença e por que existe a diferença. Tem essa diferença no Banco do Brasil, a própria presidente hoje, que é mulher, ela ganha muito menos do que os outros. Nossa. A gente está indo já para o final e eu quero... Não quero acabar. E eu não quero acabar. Eu tenho tantos outros exemplos. E eu acho que a gente não poderia deixar de citar a Patrícia Calmon. Nossa, querida. Né? Eu Da tive Pastelaria com ela. Viçosa. Eu fiz um podcast com ela e amei. E assim, Pastelaria Viçosa, e ela parece que ela tem mais 2 irmãos e ela que tá à frente. Então, assim, Pastelaria Viçosa agora com novidades, novos produtos e só coisa boa. E quem tá à frente, Patrícia Calmon. E para ela estar à frente, ela teve que derrubar muitas barreiras dentro de casa. Né? Ela falou, eu não conheço muito bem a história dela, quero conhecer, quero ser amiga dela, porque a gente se identificou muito, mas o que ela contou no nosso podcast foi que ela teve que quebrar muitas barreiras dentro de casa com o pai dela. Para ela teve que assumir atividades mais operacionais na empresa para mostrar o valor dela. Eu nunca vou esquecer, ela falou que colocava as crianças, já tinha filho, colocava as crianças 4 horas da manhã no carro e ia para a Ceasa. As crianças ficavam dormindo no carro para ela fazer as compras. E ela teve que começar das atividades mais operacionais para mostrar o seu valor na família, para ela chegar onde ela chegou hoje, né? Como líder do grupo e promovendo todas as inovações. E ela é amada pela equipe, os funcionários amam e dão muitos bons feedbacks. Ela tem uma empatia somada com uma modernidade de cabeça, assim, que é muito legal, sabe? E ela teve que passar por isso dentro de casa. É impressionante. Eu fico... toda vez que eu escuto uma história dessas, assim, me dá mais força pra gente falar mais, assim. Cansou de falar, fala mais um pouquinho, que ainda tem que falar mais. A gente tem que falar desse tema quantas vezes a gente puder. Esse mês, quando começou o mês, eu conversei com você, vamos falar de empreendedorismo feminino. Eu conversei com mais 10 outras pessoas que fazem podcasts. Eu falei, gente, vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Até agora eu só tive vocês. Olha. Mas é porque a gente admira você fica demais. Fica o recado. Hashtag fica o recado. E, gente, Myron, o poder dessa mulher é um negócio maravilhoso. Teve uma vez que Bate na mesa mesmo. Bate na mesa. Não, mas segurando aqui. Que bom que a gente não deu motivo para ela bater na mesa. Isso aí. Não, mas eu tô também quero trazer também para coisas boas. Então a gente estava, Michele me lembra, a gente estava aí na campanha da Abrace.
E a gente precisava de grana para alguma coisa, não sei se era para comprar os hambúrgueres, era? Do Mac Dia Feliz, eu não sei. Que você falou, gente, a gente tá precisando Precisava de mais levantar um dinheiro. R$2.000, alguma coisa assim, assim, né? Não me lembro exatamente E também. aí as pessoas começaram a fazer Pix de 10, gente, de me 20, de ajuda, 50, eu comecei de 100. a postar, foi E muito aí bom. a gente levantou o dinheiro. Foi muito legal. Mas é Foi isso, muito aquela legal. coisa que eu falo sempre pra Michelle, quando eu tô com ela, gente, fala assim, gente, é a atmosfera que tem em volta da Michelle, sabe? Muita coisa boa, muita gente boa. Isso é muito legal de estar contigo, minha amiga, conhecer você, saber da sua vida, né? Ainda que a gente não se encontre mais como a gente se encontrava antes. Agora que eu não tenho mais o meu café, O café. mas a gente vai se encontrar Vai, mais vamos. as situações da vida, né? É isso aí. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada por abrirem esse canal, falarem sobre esse tema, falem mais vezes, chamem mais empresárias. Acho que Laís tem que vir aqui, Patrícia Vamos tem que vir trazer. aqui, a própria Bruna do Big Box, acho que ela tem exemplos muito bons para mostrar. Acho que a gente tem que falar mais. E aí, se você me pedir uma lista, rapaz, tem umas 50 que a gente pode falar, trazer para falar sobre o empreendedorismo feminino e como a gente precisa mudar a cabeça do homem nesse sentido, e não julgando e não falando mal. Assim, eu tenho algumas batalhas com algumas pessoas muito queridas sobre isso, e eu sempre falo, eu não sou feminista, eu não tô te julgando, eu não tô brigando com você, mas tem coisas que vieram na sua criação, que você precisa ter consciência. Às vezes a gente não tem consciência. Muitas coisas da nossa vida a gente não tem consciência, né? Então, a gente fala muito, hoje eu falo muito sobre autoconhecimento, assim, a gente precisa dar foco nisso, porque é sabendo quem a gente é que a gente vai chegar onde a gente quer ir, sabendo quem a gente precisa se tornar para chegar onde a gente quer, né? E eu acho que é isso, é falar de consciência para o homem. O homem precisa ouvir mais a gente. Eu não quero estar em eventos só de mulheres, eu quero estar no dos homens. E eu consigo estar, mas nem todo mundo consegue. Por que não consegue? Entendeu? Então, vamos se conhecer, vamos desenvolver o que precisa desenvolver para chegar lá. E é legal essa proposta saudável, porque essa frase sua é muito poderosa, né? Tipo assim, eu não quero um evento só com mulheres. Assim como eu não quero um evento só com os homens, porque essa é uma tendência, né? Exato. Como historicamente, culturalmente, nós fomos colocados no lugar só de homem, é muito fácil a gente querer agora um espaço só de mulher. A gente vai estar replicando, só que de lado oposto. Né? Daqui a 100 anos a gente vai estar falando, poxa, a gente, cadê os homens, né? Olha o feminismo tóxico. Não, cara, a gente quer, né, esse ambiente é igualitário, equidade, né? de tudo. É verdade. Maravilha. Isso é muito saudável, Michelle, por isso que eu te admiro. Obrigada. Te admiro demais, porque essa sanidade, essa lucidez ao falar disso é o que a gente precisa, tirar essa polaridade dos assuntos. Exatamente. Né? Porque assim, nós, no nosso mecanismo de defesa, a gente tende a se polarizar mesmo, né? O homem com a mulher, né? Enfim, as diferenças se tornam polos. Mas não, quando a gente traz, né, essa lucidez, a gente fala assim, não, gente, a gente quer estar junto no sentido de igualdade e não de competição. Porque se a gente for nessa competição, daqui 100 anos, 200, 500 anos, a gente vai estar falando, os homens precisam ter voz aí, ó. É isso. E não é isso não é que a gente isso. não é essa a evolução. Né? A gente até entende alguns movimentos mais acirrados como formas de levantar o assunto, que eu entendo. Né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque senão vai para o outro lado e vira outra guerra. Exatamente. Né? Vira uma gente, guerra então, do lado oposto. Quer acabar mesmo, né, o Elias daqui a pouco vai levantar a placa. O Elias vai desligar as luzes ali. O Elias só desliga o... Michelle. Ele vai piscar. Muito obrigado. Esse espaço aqui também é seu, tá bom? Quando você obrigada. quiser vir, só falar. E aí, você tá onde nas redes sociais para o pessoal te mandar uma mensagem, te perguntar alguma coisa? Eu tenho o meu Instagram pessoal, ele tá aberto. E lá eu tenho todos os meus projetos. Então, só me acessar pelo @Michelle, com 2 L's, michelle.sintra, com C.N. Maravilha. Lá eu tenho todos os meus projetos. Sigam todos, que são muito legais. Muito bem. E você, Myron? Myron Pereira, @Myron Pereira com Y. Estamos lá.
Show. Obrigado, Manuel. Valeu, Obrigado, Mário. Michele, mais uma vez, te reencontrar. Obrigada. E, gente, abençoe. quero agradecer a mensagem aqui do Alexandre Mil Fogos. Michele, é top demais. Gratidão pela vida dela. E também da Grace, que meus olhos... Estou sem os óculos, mas é Grace. Grace Guacelli. Isso, parabéns pela Contribuição. contribuição. Eu tô lendo aqui Eu tenho também. que fazer uma espera. Cadê seu óculos, Manuel? Gente, beijão. Vocês me acham no Instagram, Manuel Leônidas. Manuel _ Leônidas. Não é óculos, não. Pizza Tá? César, vai lá no iFood, gente. Pede Pizza César pela César, vai aparecer Deep Dish, vai aparecer César Burger, César Salad. Pede pizza lá com a gente, não só pizza não, hambúrguer. Maravilhoso. Né? Vai ser. E aí, dia 15 a gente não vai estar aqui, que é feriado, mas eu te aguardo dia 22 para a gente falar de vendas com Clodoaldo, meu amigo Clodoaldo. E aí, no último dia, novembro, vai ter a doutora Ana Paula Villani. Beleza? Beijo grande de vocês, um abraço, Leonardo Rabelo, meu amigo. Valeu!